Ensino Bíblico, lição 4. A estrutura da Bíblia. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. A verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Nosso texto está em Lucas 24, 44 a 49. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e dos profetas e dos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes assim: Está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Memorizar as Escrituras e amá-la não são opções excludentes, muito pelo contrário. Os antigos decoravam as Escrituras porque a amavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso, a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Como a Bíblia está organizada? A definição do termo Bíblia, a palavra Bíblia, tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e em conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro. A Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, em Romanos 1, 2, a expressão cânon procede do hebraico kane, do templo com sentido de vara de medir, canon. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 36 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatheke, e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Interessante a palavra concerto aqui, como uma orquestra organizada por Deus. A expressão do Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3,14 e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, Mateus 22, 29, a Lei dos Profetas e os Salmos, Lucas 24, 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. A Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamentos. Só lembrando que os saduceus usam apenas o Pentateuco e os fariseus usavam o Pentateuco e 31 livros a mais, né? Os 36 do Velho Testamento.
O Antigo Testamento. A classificação do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. O Pentateuco, que eu acabei de falar, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, históricos, formado por 12 livros, de Josué a Esther, poéticos, compostos de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão, e proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida: a lei, os profetas e os salmos, ou escritos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e autoridade. As particularidades do Antigo Testamento: quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Essa divisão que foi feita, ela não é bem precisa, porque ela não existe em hebraico. Quando se escreve em hebraico, não tem capítulo, divisão de capítulo e pontuação, muito menos a de versículos. Então, quando lê, é bom ter a noção de que às vezes o assunto continua no versículo ou no próximo capítulo, mesmo já estando dividido. Às vezes tu vai ver o final de um capítulo, tipo, terminou no 19, começa o próximo capítulo 2. Aí tu vê que ainda tá falando do capítulo anterior, ainda tá terminando. Porque no hebraico não tinha essas condições. Os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais: Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João; histórico, formado pelos livros de Atos dos Apóstolos; epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas, e Romanos a Filemon, de Romanos a Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas, de Hebreus a Judas, muito embora Hebreus, o pessoal meio que concorda que foi Paulo que escreveu. E Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon antigo, e é a inspiração, o reconhecimento e preservação dos livros como a palavra de Deus. Neste sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração no Novo Testamento quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos. Desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo da Igreja Primitiva a Igreja Primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou a propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talitha Cumi, menina, levanta-te, em Marcos 5,41. Abba, pai, que é pai, meu pai. Eloi, lama, sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Em hebraico é Ilahi,
Elahi lama sabachthani, ao invés de Eloi em grego, em koiné. Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C., e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Os livros inspirados, que integram o cânon do Novo Testamento, são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação. A nossa conclusão. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Estes livros constituem o cânon bíblico do Antigo e Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento, a preservação dos livros como a palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Tem apenas uma parte que eu faço um comentário, que é quando cita a parte de Apocalipse. Eu não li, né, a citação, mas tá aqui. Deixa eu voltar. Porque eu não discordo do cânon bíblico. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que a gente discorda ou faz um rechaço ou relembra algo. Não quer dizer que eu jogue toda a água fora. Não estou jogando tudo fora. Estou fazendo um adendo, uma colocação. Quando falar na parte do cânon, designar-se 39, 27, isso aqui, retirado. Aqui. Esta pequena citação foi bem no início da organização da Bíblia. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, 18, 19. Como eu tô gravando já, eu não vou poder tirar minha Bíblia do lugar porque ela segura o celular. Mas aposto que Apocalipse 28, 18, 19 é a parte em que João fala que nem um tio, que não se acrescentará nem se retirará nada desse livro, que não se perderá nenhum tio, nenhuma vírgula, nem nada. Enfim, João estava na ilha de Patmos, ele estava escrevendo sobre o próprio livro, e não sobre o livro completo, a Bíblia inteira. Ele não podia argumentar por sobre toda a palavra, porque ele está escrevendo no livro dele. Entende? Então, eu não sei, eu até posso dar uma pesquisada e se eu estiver errado, eu trago o meu rechaço do meu rechaço no próximo vídeo. Mas essa sempre foi a visão que eu tive, e quando as pessoas às vezes falam assim, não, mas tá aqui, ó, não pode acrescentar, não pode retirar nada. Tá aqui em Apocalipse. Não, mas ele estava preso na ilha, não estava? Se ele estava preso na ilha, ele não sabia das cartas de Paulo, ou sabia? Ele não sabia qual era o cânon, porque ele não estava nos cultos da igreja primitiva, vendo quais seriam os livros escolhidos ou não escolhidos. Ele estava escrevendo sobre o próprio livro dele, sobre o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Então, eu vou dar uma pesquisada até para não incorrer o risco de falar alguma asneira aqui. Mas eu tenho essa visão. Vou pesquisar mais, talvez, como a supremacia das escrituras é todo o ensino, são 13 lições. Até a 13ª eu já vou ter feito o meu rechaço. E se eu tiver falado alguma asneira, eu peço desculpas e volto atrás. Quem gostou, dá um curtir.